Bom, neste vídeo vamos falar sobre orçamento público, mais especificamente sobre a Lei Orçamentária Anual, princípios orçamentários, funções do orçamento, questões básicas. As funções clássicas do orçamento são três: alocativa, distributiva e estabilizadora. Na alocativa, remete, como o próprio nome diz, a colocar ações no governo, estabelecer ações no orçamento que possam mitigar imperfeições de mercado, que possam alavancar aspectos da economia local. Na distributiva, eu estou preocupado com a distribuição de renda, né? Em um estado Robin Hood, tirar de quem tem e dar para quem não tem. Na estabilizadora, eu estou preocupado com a estabilidade de preços, da economia em geral, por exemplo, o crescimento desta economia, a taxa de juros, esses aspectos. E o orçamento pode influenciar há muitas vezes políticas que controlam demanda, oferta de bens e serviços, oferta de alimentos, por exemplo, que vão acabar influenciando o preço das commodities, principalmente. Outro ponto são os objetivos da política orçamentária. Uma coisa são as funções do orçamento, os objetivos. Os objetivos clássicos são corrigir as imperfeições de mercado, e seus efeitos. Por exemplo, o governo não consegue levar a iniciativa privada não tem motivação para levar a internet para a escola no interior do país, o governo coloca no orçamento ações para subsidiar esse serviço e apoiar a chegada de internet, a instalação, por exemplo, nessas escolas. Manter a estabilidade econômica e social, fomentar o crescimento econômico, melhorar a distribuição de renda, são outros objetivos. Obviamente, os clássicos de universalizar o acesso a bens e serviços produzidos pelo setor público ou pelo setor privado e assegurar o cumprimento das funções elementares do Estado, como justiça e segurança. Como que os orçamentos estão organizados? Nós temos 3 orçamentos, aí estamos falando de Lei Orçamentária Anual, que é um instrumento de planejamento junto com o PPA e a LDO, e os 3 orçamentos são o orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimento das empresas. Mas quem tem que compor esses orçamentos? Bom, todos os poderes estão dentro do conceito de ente. Então eu tenho o ente Estado, eu tenho o ente município, tenho o ente União, governo federal. Cada ente vai elaborar seu orçamento. E no conceito de ente tem os órgãos da administração direta, indireta, fundo, autarquia, fundação e as chamadas empresas estatais dependentes, que são o quê? Empresas controladas pelo governo que recebem recursos do controlador, seja para despesas correntes ou para despesas de capital. Então esse conjunto de entidades que compõem o conceito de ente é como se fosse a família setor público. E o orçamento ao longo do tempo foi estabelecendo alguns princípios. Vamos dar uma passada rápida por eles. O princípio da unidade / totalidade diz que cada ente tem que ter um único orçamento. Pode até ter múltiplos orçamentos, como acontece os 3, fiscal, seguridade social e investimento. Contudo, vai ser consolidado em um único orçamento. O princípio da universalidade nos remete a receitas e despesas, que são os 2 pilares do orçamento. Então, todas as receitas e todas as despesas devem constar do orçamento. O princípio da anualidade / periodicidade diz que o orçamento vale para um ano, vale para um período limitado, no nosso modelo. Um ano, que é o exercício financeiro, e ele vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Nem todos os países seguem essa regra. Existem orçamentos bienais, trienais e orçamentos que vão, por exemplo, de maio a abril e não de janeiro a dezembro. Regra geral, os créditos, quando aprovados na lei orçamentária, eles valem até o final do ano. Uma exceção são os créditos que são promulgados nos últimos 4 meses. Quando são créditos especiais ou extraordinários, nós vamos ver isso em detalhe um pouco mais na frente. Princípio da exclusividade: não pode ter nada estranho à previsão da receita e à fixação da despesa no orçamento. Exceção feita: autorização para abertura de créditos suplementares, aprovações de operações de crédito, ou as chamadas AROs, antecipação de receita orçamentária. Resumo: a lei orçamentária tem que tratar de orçamento. O princípio da exclusividade, obviamente,
importante para que você não inclua na lei orçamentária alguns artigos que nada tem a ver, pois ela tem um trâmite muito rápido no parlamento, normalmente aí 3 a 4 meses. Princípio do orçamento bruto: as receitas não podem constar pelos valores brutos, tampouco as despesas. Então, não podem ter deduções dessas receitas e despesas. Os valores têm que ser apresentados pelos valores brutos. O princípio da especificação / especialização estabelece que o orçamento tem que ser elaborado, né, com um nível mínimo de especificação, de especialização. Não pode ter um crédito genérico, não podem ter dotações que sejam muito abrangentes. Tá? Por outro lado, também um nível de detalhe muito grande não ajuda no processo de planejamento. E uma das exceções da especialização é a reserva de contingência, que é um valor que eu deixo à parte, como a gente faz no orçamento familiar, e fica ali como uma reserva. Se aparecer alguma coisa que não estava prevista, eu tiro da reserva. Outro princípio é o princípio da publicidade, que é muito mais do que publicar no Diário Oficial nos tempos de hoje. É publicar na internet. As informações têm que ir para portais de transparência, dentro de um processo primordialmente do que a gente chama de transparência ativa. Já coloca as informações sem que ninguém me peça. Obviamente tem exceções ao princípio da publicidade, como algumas despesas de caráter sigiloso, normalmente as despesas que envolvem a segurança nacional. Princípio da não afetação das receitas. No momento muito atual, estamos falando de desvinculação de receitas. Esse princípio é um princípio genérico, internacional, e diz que nenhuma receita deve estar destinada, vinculada previamente a uma finalidade precisa. No Brasil, ele foi recepcionado pela Constituição no que se refere aos impostos. Os impostos não podem ser vinculados. Contudo, contribuições têm o princípio da afetação, são vinculadas. Dentro do princípio da afetação existem algumas exceções. Os próprios fundos de participação, onde parte do imposto de renda e do IPI é destinado aos fundos de participação, a destinação de multas e juros para fundos de administração fazendária, por exemplo, e também entregar em garantia a dívidas, acontece muito com os estados, uma parcela do seu ICMS ou de algum outro tributo. O princípio do equilíbrio, ele estabelece que receitas são iguais às despesas. Aí estamos falando de equilíbrio orçamentário, não de equilíbrio fiscal. Aqui eu quero saber se eu tenho dinheiro para pagar as contas, não interessa a qualidade do dinheiro. Pode vir de uma operação de crédito ou da venda de um bem. O princípio do equilíbrio é doutrinário hoje em dia, não é constitucional, não é legal. Ele esteve na Constituição de 67, mas hoje ele é doutrinário. O princípio da legalidade, muito simples, é o que faz com que o orçamento seja uma lei. Né? Aí é uma importação do modelo francês e o orçamento tem que ser aprovado como lei no parlamento brasileiro. Bom, quando eu aprovo o orçamento, eu tenho um crédito inicial. Esse crédito inicial, ao longo do tempo, pode ser alterado. E aí vão nascer os créditos suplementares, especiais e extraordinários. Suplementares, eu suplemento algo que já existe. Especial, algo novo. Extraordinário, algo urgente e imprevisto. E quando eu tenho um crédito especial ou extraordinário que foi aberto nos últimos 4 meses, se não foi executado tudo, ele pode ser um crédito reaberto no ano seguinte. Então a característica principal do suplementar eu já tenho um valor na lei orçamentária, mas aquele valor não é suficiente. É um valor de 1.000 e eu preciso de mais 200, crédito suplementar. Crédito especial. Não existe uma ação, não existe nada aprovado no orçamento e eu quero incluir. Vou pedir um crédito especial. E o crédito extraordinário tem hora que ele pode ter um viés suplementar ou um viés especial. Como? O que interessa para ele é ser urgente e imprevisto. Se apareceu algo urgente e imprevisto, eu já tenho um valor na lua, mas não é suficiente, eu vou fazer um extraordinário. E esse extraordinário, na essência, está muito parecido com o suplementar. Se não existe essa ação, se não existe o crédito, eu vou fazer um crédito extraordinário, que é urgente e imprevisto, mas com uma carinha de especial. No final das contas, todos os créditos estão amparados de alguma forma por uma lei. A lógica da reabertura dos créditos é que, quando eu mandei o orçamento no dia 31 de agosto, os últimos 4 meses apareceu algo novo e imprevisto. Não dá para incluir mais no meu planejamento do ano seguinte. Então, o que eu não executar naquele período, eu levo para o ano seguinte e chama isso de um crédito reaberto.
Para abrir um crédito, preciso ter fontes de recursos, preciso indicar de onde vem o dinheiro. Pode vir de um superávit financeiro, que são saldos de anos anteriores, que estão parados no meu caixa, estão livres, não estão comprometidos com nada. Pode ser um excesso de arrecadação, que é a sobra de dinheiro, vamos dizer assim, prevista para o próprio ano. Pode ser uma operação de crédito, vou me endividar para realizar aquela ação, ou vou deixar de fazer uma outra ação para fazer essa, cancelo uma dotação, anulo uma dotação e abro um novo crédito, que é chamado crédito por anulação de dotação. Pode-se buscar também de uma reserva de contingência, que na essência é quase uma anulação de dotação, cancela a reserva e abre o crédito. E um previsto na Constituição é quando aprova o orçamento e, por algum motivo, se veta alguma despesa, fica sobrando receita sem despesa, isso também vai ser fonte para os créditos. Bom, de uma maneira geral, simplista, rápida, era isso que a gente tinha que falar para vocês sobre orçamento público.